Olá, alunos do ensino médio! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula hoje é escalonamento de matrizes. Esse material é do conteúdo integrado. Então, separe folhas para você fazer anotações, lápis, borracha, caneta para participar das atividades. Esta aula é gravada, lembra, né? Pois é. Então, se você quiser parar a aula para rever um slide ou uma explicação, faça isso. Depois dá o play e continua para aprender um pouquinho mais sobre o escalonamento de matrizes. Muito bem, então vamos começar a nossa aula falando o que é o escalonamento de matrizes. Quando nós falamos em escalonamento, nós estamos falando em um procedimento algébrico com o objetivo de obter uma matriz equivalente à matriz original, cujos elementos abaixo das posições com i igual a j sejam iguais a zero. Vamos lembrar? Se eu tenho uma matriz qualquer, eu posso lembrar que a primeira posição é A11, A12, por exemplo, depois A21 e A22. Então, quando eu falo em I igual a J, eu estou falando deste elemento na primeira posição e este outro elemento aqui embaixo. Observem que nos dois exemplos, eu coloquei esses valores em verde. Tá vendo? Aqui, o 1 e o 5 está em verde e eu obtenho 0 na posição 2, 1. A mesma coisa nessa matriz de baixo, nesse outro exemplo. Então, eu tenho o I igual a J, o 2 e o 7 em verde, e tenho 0 na posição A2, 1. Então, como eu faço para escalonar as matrizes? Eu tenho que fazer operações com os elementos de cada linha para obter este 0, certo? Como, por exemplo? Então, vem aqui comigo que eu vou fazer exemplo para você. Escalone a matriz. Eu tenho uma matriz quadrada de tamanho 2 por 2. Na primeira linha, os elementos são 2 e menos 1. E na segunda linha, os elementos são menos 4 e 3. Então, linha 1 e linha 2. O objetivo, então, é transformar este número menos 4 em 0. Você fala, professora, posso simplesmente pegar e somar 4? Não. Porque você vai ter que fazer as operações entre as linhas. Você fala, mas como? Olha, tá vendo que esta primeira coluna, eu já tenho o sinal trocado? O 2 na primeira linha e o menos 4 na segunda linha. Então, imagine que eu pegue, como resultado da linha 2, eu multiplique a linha 1 pelo número 2 e some a linha 2. Você fala, professora, o que você está fazendo? Então, vamos fazer essa continha? Olha só. Vou pensar no elemento A11. Então, 2 vezes 2, mais, naquela coluna, na linha 2, eu tenho o menos 4. Agora está clareando? Olha, 2 vezes 2, 4. Sinais diferentes, menos. E 4 menos 4, eu obtenho 0. Aí sim, então, esta primeira conta se refere ao elemento A21, e aí eu tenho que fazer referente ao elemento A22, que é o 3. Então, eu vou usar a mesma regrinha. 2 vezes a linha 1 mais a linha 2. Então, eu vou ter 2 vezes... Na segunda coluna, acima do 3, eu tenho o menos 1 e vou somar a linha 2, que é o 3. Multiplicando. 2 vezes menos 1, menos 2. E agora, menos 2 mais 3, 1. Então, a minha matriz equivalente, ela será, na primeira linha, permanecem os mesmos números. E na segunda linha, na primeira posição é 0 e na segunda posição o 1. Observe que eu consegui o meu triângulo de zeros a partir da posição I igual a J. Então, está aqui a resolução deste primeiro exemplo para você.
Tranquilo até aqui? Joia! Então, vamos continuar. Preste atenção agora neste segundo exemplo. Eu tenho uma matriz de tamanho 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Na linha 1, eu tenho os valores 12, 3 e 15. E na linha 2, eu tenho os valores 2, menos 3 e 13. Lembra, o objetivo é transformar este número 2 em 0. Olha lá em cima, na mesma coluna, eu tenho o número 12. Eu consigo chegar em 12 para poder subtrair? Consigo. Olha só, se eu pegar os elementos da linha 2 e falar o seguinte, vou pegar a linha 1 e vou tirar 6 vezes a linha 2. Será que dá certo? Vamos fazer a continha. Elemento A21. A linha 1, eu tenho 12 menos 6 vezes o valor da linha 2, 2. Posso multiplicar. Então, 6 vezes 2, 12. E 12 menos 12, 0. Ah, que ótimo! Então, agora eu preciso fazer com o elemento A, 2, 2, e depois com o elemento A, 2, 3. Então, vamos lá, mãos à obra. Linha 1, menos 6 vezes a linha 2. Neste caso, em cima do menos 3, eu tenho o 3. Então, 3 menos 6 vezes, entre parênteses, menos 3. Vamos multiplicar. Menos e menos sinais iguais, mais 6 vezes 3, 18. E 3 mais 18, eu vou ter 21. E agora eu vou pensar no elemento A2, 3. Então, vamos lá. Linha 2 vai ser linha 1 menos 6 vezes linha 2. Vamos substituir. Então, acima do 13, eu tenho o 15. 15 menos 6 vezes 13. Perfeito. Vamos multiplicar? 13 vezes 6. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Então, nesta linha 2, eu vou ter 15 menos 78. Vamos fazer a continha? 78 tira 15. 8 tira 5, 3. 7 tira 1, 6. Só que negativo. Muito bem. Então, qual vai ser a minha matriz equivalente? A primeira linha permanece igual. 12, 3 e 15. E na segunda linha, o primeiro número, 0. O segundo número, 21. E o último, menos 63. E aqui está o meu triângulo de zeros. Então, está aqui a resposta deste segundo exemplo. Muito bem. Agora, vamos para as atividades? Então, eu vou ler para você 2 atividades, depois você pause o vídeo, resolva, retorne para ver se acertou e tirar as suas dúvidas, ok? Então, vamos lá. Atividade número 1. Escalone a matriz. É uma matriz quadrada 2 por 2. Na primeira linha, os elementos são 1 e menos 2. E na segunda linha, menos 3 e 4. E a atividade 2, escalone uma matriz de tamanho 2 por 3. Na primeira linha, os elementos são 3, 1 e 9. E na segunda linha, 1, 4 e 11. Muito bem. Agora, pare o vídeo, vai fazer as atividades e daqui a pouco você retorna para conferir. Ok, pessoal? Voltamos da atividade. Foi fácil? Foi mais fácil que meu exemplo, né? Bom, vamos conferir? Se você está com dúvida, a gente confere e aí você vai sanar essa sua dúvida. Então, muito bem. Primeira atividade, vamos escalonar essa matriz. Linha 1 e linha 2. Ah, que legal, já tem sinais diferentes. Isso já facilita. Então, na linha 2, eu vou fazer a seguinte conta. 3 vezes a linha 1 mais a linha 2. Vamos ver se dá certo? Elemento A, 2, 1. Então,
3 vezes 1, que está na linha 1, mais na linha 2, o menos 3. Multiplicando. 3 vezes 1, 3. Sinais diferentes, menos. E 3 menos 3, 0. Perfeito. Agora, vamos no elemento A22. Vou usar a mesma regrinha. O que muda? O que muda é que agora eu vou olhar na segunda coluna, certo? Então, eu vou ter 3 vezes. Na segunda coluna, na linha 1, eu tenho um número negativo, que é o menos 2. E, na linha 2, o 4. Vamos fazer a continha? 3 que multiplica menos 2. Sinais diferentes, menos 3 vezes 2, 6. Devo 6, tenho 4, devo 2. Então, a minha matriz equivalente, na linha 1, permanece os elementos 1 e menos 2. E na linha 2, eu vou ter o 0 e o menos 2. Então, está aqui a resolução dessa atividade. Vamos agora conferir a segunda? Vamos, né? Então, atividade 2. Quero transformar este número 1 em 0. Os sinais são iguais nessa primeira coluna. Lembra? Linha 1, linha 2. Então, para este elemento 1 virar 0, eu posso fazer a seguinte continha. Linha 1 menos 3 vezes a linha 2. Vamos calcular o elemento A21? Muito bem. Na linha 1, na primeira coluna, eu tenho o número 3, menos 3 vezes 1. Tá dando certo, hein? 3 menos 3 vezes 1, 3. E 3 menos 3, 0. Perfeito. Vamos para o elemento A22. Linha 2, então vai ser, olha na coluna do meio. Lá na linha 1, eu tenho o número 1, menos 3 vezes o 4. Multiplicando primeiro, 3 vezes 4, 12. E tenho 1, devo 12, devo 11. E agora só falta o elemento A23. Então, vamos olhar na terceira coluna. Lá na linha 1 eu tenho 9, menos 3 vezes, na linha de baixo, o 11. Então, primeiro multiplicando. 3 vezes 11, 33. E tenho 9, devo 33, então, devo 24. E a minha matriz equivalente? Primeira linha permanece igual. Segunda linha, 0, menos 11 e menos 24. Então, está aqui a resolução para vocês. E espero que você tenha gostado dessa aula. Se tiver maiores dúvidas, reveja o vídeo ou procure o seu professor lá na sua escola. Tá certo, pessoal? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!